Você que é o escritor de nós dois aqui, você conseguiria escrever o que nós escrevemos aí, estando estressado, estando tenso? Não, e assim, vou te Não falar, mais, com algum né? problema físico? É. Não. Não, nada. Né? Você é o mesmo concorda? corpo, a mesma cara, a mesma voz. É. Não é verdade? Isso que as empresas não olham. Não olham. Eles não olham a parte interna do colaborador, Percebe? né? Quanto mais eu, como indivíduo, a minha visão de mundo, o propósito, estiver alinhado com a visão de mundo e propósito da empresa, mais essa integração vai ser rápida. Uhum. Porque simplesmente as coisas acontecem. Eu não sou obrigado a ficar pensando. Não, eu tô tão envolvido, tão engajado, que as coisas vão acontecer, né? E aí essa integração, ela é natural. Exatamente. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. Eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 9 livros de negócios. Bem-vindo aí o 11º. Se você demorar para assistir, já está desatualizado. Né? E protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast. Esse programa que nós temos a oportunidade de compartilhar com os amigos e com as amigas tudo que nós temos estudado, produzido, criado. Você sabe que eu e o Salibão temos uma rotina intensa de conversas todo dia. Então a gente resolveu parte dessas conversas estruturá-las e compartilhar com os amigos pra gente não ser egoísta, né? Com certeza, né? Melhor do que falar só entre a gente fala com todo mundo, né? Com todo bacana, mundo, né, Sandrão? Salibão? É isso aí. O episódio de hoje tem um tema muito relevante. Ele é fruto de um estudo profundo que o Salib realizou com atletas de alta performance. A partir desse estudo ele chegou a uma conclusão que ele utilizou um termo Kaizen mental, que basicamente visa explicar como esses caras usam o poder mental para gerar resultados extraordinários. Tudo a ver com o mundo corporativo, né, Salibão? Afinal, os paralelos entre alta performance nos negócios e nos esportes é claro e evidente, né, Salibão? Você sabe, Sandrão, eu venho do mundo do esporte, né? E escrevi... Aliás, você uniu as duas coisas, né, Salibão? Alta performance nas duas coisas, né? Pois é. Isso é importante. Eu venho lá do mundo do esporte, né? Eu sempre joguei tênis, fui tenista profissional. Meu sonho era ficar entre os 5 do mundo, né? Apesar desse sonho não ter sido realizado, eu apliquei os princípios em outras coisas e ficamos 5 do mundo em outras coisas, né, Sandrão? Muito melhor. A sociedade agradece. Mas para o pessoal entender de onde veio tudo isso, né? Veio de uma inquietude minha, porque minha mãe queria que eu fosse jogador de vôlei, né? E tênis é um esporte caro, a gente não tinha dinheiro para ter aula de tênis, comprar as coisas, mas era minha paixão. Então eu ficava vendo as aulas dos outros para aprender a jogar tênis, né? Então eu com 10, 11 anos eu ia nas aulas dos professores, com os alunos, via o que ele estava falando, memorizava, saía correndo pro paredão e procurava fazer gol. Foi assim que eu aprendi a jogar tênis, Sandrão. Eu nunca tive uma aula de tênis, né? Acho que a primeira aula formal de tênis que eu tive, eu já era campeão brasileiro, né? Então foi tudo muito no olhar. Agora, eu sabia também que se eu tivesse um grande técnico, um coach, eu poderia atingir níveis muito maiores. Que infelizmente não aconteceu. Eu acabei ganhando uma bolsa nos Estados Unidos. Os meus coaches lá, eles foram muito bons, mas mais organizadores do que realmente caras técnicos, né? Então eu acabei com essa frustração na minha vida. Eu falei, poxa, até onde eu poderia ter chegado se eu tivesse um grande coach, né? E aí eu fiquei com isso, né? E eu falei, bom, já que eu não tive, quem sabe um dia eu escreva sobre isso, né? Aí juntei forças com a Adriana Salles Gomes, né? Que é uma grande jornalista, para escrever o livro Algoritmo da Vitória, né? Lições dos maiores coaches da história do esporte para você aplicar na sua equipe, na sua vida e na sua empresa. Sim. E esse livro acabou virando um best-seller, né? É um xodó meu, principalmente eu que venho da área do esporte, né? E a gente no livro, né? Nós nós procuramos não fazer um outline para escrever em cima, né? A gente foi entrevistando, conversando, estudando. Pesquisando. Né? Nós estudamos mais de 70 livros, Sandrão, de vários técnicos do esporte, né? De muitos técnicos, né? Inclusive desde o Pep Guardiola até o Alex Ferguson, até o Nick Bollettieri, o Brad Gilbert, todos os esportes, né? Todos não, quase todos os esportes. Logicamente, Bosch a gente não colocou. Não foi. O pessoal da Bosch me perdoa. A gente vai chegar lá. Mas os principais entrevistou esportes, muitos e aí, pessoalmente. né, nessa parte, né, eu que tive lá na quadra, né, a parte mental do jogo, ela é punk, né, porque
se você pegar, que nem o Djokovic fala, né? Que é talvez o cara de maior força mental que existe no tênis mundial, que já existiu, né? Cara, você imagina esse cara jogando contra o Federer com 3 match points em Wimbledon, com 30 mil pessoas, 25 mil pessoas torcendo contra ele vai lá e ganha. Né? E ele fala o seguinte, que bater direita, esquerda, sacar, se você pegar os 300 do mundo, Sandro, 300 do mundo é igual. É parecido. Você não consegue ver a diferença técnica do cara que é número 1 do mundo pro cara que é 300 do mundo. Hoje você não consegue. Direita, esquerda. Tá tudo na mente. Salibão. Tá tudo na cabeça, Sandrão. Pera aí, que sim. Bom, você já viu o que vai ser esse episódio, né? Talvez a gente até faça um episódio um pouquinho maior, porque eu vou querer aprender muito aqui. Mas antes da gente nos aprofundarmos nessa estrutura, vamos lá, né? Fazer o pedido que eu faço sempre. Nos siga, vai lá no sininho do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações de todos os programas que entram semanalmente, mas os vídeos que nós postamos frequentemente. Por favor, nos siga, nos prestigie, né? Sempre é importante aumentar essa onda. Mais do que isso, se você está ouvindo pelo Spotify, dá um follow aí para seguir, para receber também as notificações dos nossos programas. E faça seu comentário. Comente aqui o que você acha, o que você quer que o Salib explore mais, o que você quer que nós possamos explorar. Esse conteúdo é para você. Nós só fazemos esse conteúdo para você. Salibão, e aí a gente vem nessa lógica do Kaizen mental, né? Quer dizer, é um conjunto de achados que você identificou baseado na observação profunda na relação dos coaches com seus atletas. Com certeza, né? Sandro. Tem vários elementos desse Kaizen mental que vale a pena nós explorarmos em detalhes. Mas eu acho que vale a pena a gente começar pelo começo, né? Quais são... Como isso é deflagrado, Salibão? Assim, o coach. Vamos falar que o coach é o líder empresarial. Como essa parada acontece? Pois é, Sandrão, aí tem a minha própria experiência de ter jogado, né? Eu diria que, se eu olho para minha carreira, né? Uma breve carreira que iniciou-se com 11 anos de idade, acabou com 21, né? Com a perda do meu pai, estourar meu joelho, aí eu realmente tinha que deixar alguma coisa engatilhada, né? Que fizesse mais sentido para mim. Mas eu digo para você, o maior adversário que eu tive na minha vida chama-se José Salib Neto. O maior adversário. Não era o Cássio Mota, que eu joguei, ou o Kirmair, ou o Paul Anacone, caras que ficaram entre os melhores do mundo. Chamava-se José Salib Neto. Era uma batalha mental. Você jogou com o Yannick Noah? Constante. Joguei com o Yannick Noah, joguei com o Andrés Gomes, joguei com Não era o esses Paul caras. Anacone, joguei com vários top 10 do mundo. Jimmy Ayers, tive 2 match points, né? E Era você. Era o meu adversário, né? E você fazer essa luta constante contra você mesmo não é brincadeira. Não é fácil. Às vezes vira até um sofrimento, Sandrão, entendeu? Então essa parte mental, né, que sempre foi muito explorada dentro do esporte, né, ela é muito explorada, né? Infelizmente no mundo empresarial ela é pouco explorada. Pois né? é. Ela é pouco explorada, ou seja, todo mundo espera que você tenha um conjunto de competências técnicas e que você vai executar essas competências técnicas dentro da sua empresa para conseguir um melhor resultado. Só que ninguém vê se a cabeça do cara tá bem. Ou vê entendeu? de forma superficial, né, exatamente. Salibão? Essa é uma crítica costumaz que a gente faz, é que ou não vê, ou vê de forma muito superficial e acha que vai resolver isso com informações superficiais, abordagens superficiais. É. Um dos grandes achados que eu tive ao tomar contato com todo esse projeto do Salib é justamente o que está por trás disso tudo. Há uma técnica muito apurada, há um método muito apurado até chegar nesse nível. Por exemplo, Salibão, você identificou muito a lógica dessa aparente ambiguidade, né, da pressão e do relaxamento, né? Quer dizer, em alguns momentos eu tenho que estar totalmente focado, orientado ao negócio, pressionado a atingir o resultado, mas eu tenho que ter espaço também para distender. Como que é isso? Pois é, essa questão do Kaizen mental, a gente colocou Kaizen porque é uma palavra japonesa, né, que significa, que tem muito a ver com a qualidade, né, que é o aumento contínuo. A melhoria contínua. A melhoria contínua. Então, isso é uma coisa que nunca para, né. E dentro desse Kaizen mental, nós temos vários setores dela, né, várias partes dela. Vários elementos, desculpa, né. E você tem um elemento do foco, você tem um elemento do controle emocional, você tem um elemento da coordenação entre o corpo e a mente, né? Que talvez hoje o Kaizen mental
não tem só a ver com a mente, tem a ver com Não. o corpo e a mente. Se você pegar, por exemplo, o Ayrton Senna, que ele na época, o Senna hoje teria a minha idade, né? Ele, na época que ele começou a correr na Fórmula 3, ele identificou o Nuno Cobra, que era o meu treinador, a parte física e um pouco mental, ele estava começando com mental, mas ele identificou o Nuno como um cara que saberia trabalhar a mente e o corpo. Porque essas duas partes sempre foram tratadas de maneira diferente. Você tem o preparador físico aqui e o psicólogo aqui. Ali. O grande coach, o CEO, o treinador, ele assume essa responsabilidade, Sandrão. Os dois. Ele assume essa responsabilidade. Ele não fica mandando o nego pro psicólogo, entendeu? Ele assume essa responsabilidade. Esse que é o diferencial dos 50 maiores técnicos da história do esporte. Ele não delega. Ele pode até trabalhar com profissionais, psiquiatras. Também equipe multidisciplinar, exatamente, especialista. Mas ele é o responsável. Ele assume essa parte, né? E é exatamente isso, porque quando eu vejo no mundo empresarial comparado, a gente tem várias questões que você tem no mundo empresarial que você pode trazer para o esporte. Você tem várias questões que você pode trazer do mundo do esporte para o mundo empresarial. Infelizmente, o mundo empresarial aprende muito pouco com o esporte, principalmente na parte mental. O mundo empresarial, na realidade, Salibão, e essa é a nossa jornada, né? Ele acabou se fechando em copas, né? Em si mesmado, como se tudo aqui fosse um mundo apartado da sociedade. O mundo empresarial aprende muito pouco com entretenimento. Sim. O mundo empresarial aprende... Então, é chegada... E por isso que a gente fala da cultura de flexibilidade, a cultura de aprendizado. A cultura de aprendizado pressupõe que uma organização e seus componentes aprendem continuamente com o meio. E aí eu faço paralelos, por exemplo, com alta performance, né? Que é inequívoca a leitura. Por exemplo, quando a gente fala lá do livro de Liderança Disruptiva, que a gente estudou a liderança no ambiente corporativo, nós comentamos a diferença do líder para o gestor. Já falamos aqui num dos nossos podcasts. O gestor gerencia o negócio, o líder lidera pessoas. Uhum. O líder só se legitima quando pessoas escolhem seguir e reconhecem a sua influência. Então, se a liderança tem a ver com desenvolver e capacitar pessoas, é evidente que o contexto psicológico, mental e emocional é componente desse desenvolvimento. Como? E aí você veja que o mundo esportivo nos dá uma amostra fundamental. Eu cuido da saúde emocional do meu colaborador, do meu liderado, sem necessariamente invadir as fronteiras do que é pessoal e tal. Tem uma borda muito clara aqui, né, Salibão? Meu foco é que você obtenha a melhor performance possível e eu vou contribuir para que você tenha o equilíbrio para isso. Então, Sandrão, voltando nisso, né, na questão do Ayrton Senna, né, que ele estava na Fórmula 3 e quando ele estava na Fórmula 3, ele mal conseguia acabar uma prova, Sandrão. Às vezes ele acabava uma prova, desmaiava. Ele literalmente desmaiava. E ele sabia que para ele dar um passo a mais, ele precisaria ter alguém que cuidasse das duas coisas. E ele identificou o Nuno Cobra como essa pessoa, né? Que é um cara que tinha uma filosofia polêmica algumas vezes, né? Porque todo cara que traz coisas diferentes acaba virando polêmica, principalmente na academia, né? Ele sempre foi professor da USP, essas coisas. E ele entendeu. E o Nuno começou a estudar o Ayrton, né? E ele viu que grande parte do problema do estresse do Ayrton era que a sua capacidade física não acompanhava a capacidade mental. É o contrário. Exatamente. Que coisa. Exatamente. Então ele começou a trabalhar na parte física. Resiliência. A parte de respiração, a parte de foco, né? A parte de força. Principalmente ele não usava peso, né? Interessante, ele usava sempre o peso do corpo, né? E aquilo lá foi dando mais confiança mental. Por isso que essa ligação do corpo com a mente, né? É uma junção muito forte. Você não tem um ou outro. É um casamento. E quando você falou da questão do relaxamento, né? E o Ayrton, o Nuno, eu entrevistei o Nuno por volta de 2 horas. Ele chorou várias vezes, inclusive, falando do Ayrton, né? Acho que o que ele falou para mim, acho que talvez ele não tenha falado para ninguém. Ele chorava muito, Sandrão. E ele falou que a melhor maneira de chegar à mente é através do corpo, né? Agora, você acha que alguma empresa pensa nisso? Mas, Salibão, é tão legal o que você está falando, que é o seguinte, né? Nós temos falado muito sobre a importância do indivíduo na sua plenitude para ele ter melhor performance. Uhum. Eu digo até no âmbito corporativo. Uma pessoa que não está sã mentalmente, mas também fisicamente equilibrada, ela não consegue gerar sua melhor performance, Salibão. Sandrão, você que é o escritor de nós dois aqui, você conseguiria escrever o que nós escrevemos aí, estando estressado, estando tenso? Não, e assim, vou te falar, com algum problema físico? É. Não.
Não, nada. Né? Você é o mesmo concorda? corpo, a mesma cara, a mesma voz. É. Não é verdade? Isso que as empresas não olham. Não olham. Eles não olham a parte interna do colaborador, Percebe? né? E eu me recordo que você sempre foi um incentivador, na época da HSM, sempre foi um grande incentivador dos indivíduos fazerem atividade física, Sim. né? No ambiente Para estarem bem. para estarem bem. Mentalmente e fisicamente. Sã, né? física e mentalmente. E, Por isso que eu tenho esse corpite aqui. essa fluidez. O Salibão, mas a questão do... Quando você traz a questão do foco e relaxamento, da pressão, relaxamento, foco e relaxamento, eu vejo também a atividade física como um pressuposto importante até para distensionar no ambiente empresarial. Sim. Porque quando eu tô correndo, por exemplo, você fala na minha... Ó, nós tivemos um insight, essa é muito boa. Durante a pandemia, eu e o Salibão, a gente tava começando a nossa jornada solo, né? Tinha 2 anos e tanto, bem isso. E de repente... 95% das nossas receitas foram pro saco com a pandemia, porque nós estávamos totalmente ancorados em iniciativas, seja com palestras, os nossos eventos, todos presenciais. E ainda tá no começo da pandemia, e eu me recordo, Salibão, que fui fazer uma caminhada na praia, que eu adoro caminhar na praia, inclusive essa prática foi muito incentivada por você. Você lembra que eu comecei a correr justamente porque você me incentivava, depois eu tive uma contusão, parei de correr, mas eu fiz prova de 20K e tudo, graças a muito do seu incentivo. E eu continuo caminhando na minha, né, pro quadril não... E eu me recordo estar caminhando, era o começo da pandemia, ainda dava pra caminhar. Foi lá que eu falei, cara, se a gente não migrar rápido pro digital, vai ser tarde demais. E eu me lembro que eu comecei a mandar mensagem pra você caminhando. Falei, bom, vamos fazer a nossa imersão em mentoria digital, vamos pra cima, vamos ver no que dá. E assim, o ano da pandemia foi difícil, mas pra nós não foi tão difícil. Porque nós conseguimos reagir rapidamente, migramos pro digital rápido e foi um ano importante, né? Onde eu tive o insight? Cuidando do corpo. Na hora que você está relaxado, né, Sandrão? Eu, particularmente, tenho as minhas melhores ideias quando eu tô na praia, quando eu tô, às vezes, de férias, né? E, às vezes, o mundo empresarial te diz, não, férias é férias, curte com a sua família, esquece. Cara, essa questão da ligação, do trabalho, né? Da conexão, né? O work-life balance... work-life balance que todo mundo prega, e eu concordo, né, que tem que haver. Sim. Mas eu gosto muito, né, do Tony Robbins, que eu fui fazer um curso com o Tony Robbins, o maior guru de autoajuda do mundo. Né? Você não tem como não ver um cara desse, né? Não há como, dúvida. Né? Eu fui lá para aprender o cara, né? Fiquei uma semana para entender o cara. Você foi mapear o cara. Eu fui mapear o cara. Não, literalmente, eu foi sei, mapear o cara. Porra, conheço. E eu gostei muito que ele falou que na opinião dele, você não pode ter work-life balance, work-life integration, né? Work-life integration. Tudo é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, né, Sandra? É difícil você separar. Eu sei. Né? Mas aí eu vou trazer uma perspectiva, Salibão. Num dos episódios nós estávamos falando de propósito, né? Quanto mais eu, como indivíduo, a minha visão de mundo, propósito, estiver alinhado com a visão de mundo e propósito da empresa, mais essa integração vai ser rápida. Porque simplesmente as coisas acontecem. Eu não sou obrigado a ficar pensando. Não, eu tô tão envolvido, tão engajado, que as coisas vão acontecer, né? E aí essa integração, ela é natural. Exatamente. Né? E você também mencionou da questão do relaxamento da mente, né? Tem um episódio aqui no nosso livro, que eu também falo na minha aula, né? Sobre o algoritmo da vitória, que é como... Se você pegar o Usain Bolt, por exemplo, o maior recordista da história dos 100 metros. Bom né? exemplo. Excelente. Sandrão, toda vez que ele acaba uma prova, o que ele está fazendo? Sorrindo. O pessoal até acha que está zombando. Exatamente. Mas aí se você for mais... Né, profundo. no técnico profundo. No técnico dele, que a gente estudou, o técnico dele, o Glenn Mills, né? Ele foi aluno de um coach na San Jose State University, onde jogou meu amigo Carlos Quimai, jogou tênis lá, e o nome do coach era Bud Winter, é o cara que mais formou campeões de atletismo nos Estados Unidos. E o Bud Winter fez um experimento com vários atletas, né, correndo 100% da sua capacidade, dando tudo, né, e depois correndo a 85% da sua capacidade, mas relaxado. Onde que ele teve a maior velocidade? Na segunda, né? E por isso que você vê o Bud Winter, então, sorrindo quando ele acaba. O Usain Bolt. O Usain Bolt, né?
sorrindo quando ele acaba, porque aquilo lá é resultado de um processo, né, Sandrão? Agora, você imagina você trazendo isso para o mundo corporativo, né? Que tem aquele ambiente tenso, né? Imagina se você conseguir extrair o melhor da mente dos colaboradores, né? Com essa integração do corpo e relaxado, trazendo ideias para a empresa, né? Salibão, o Usain Bolt, maior recordista mundial, talvez um dos atletas esportivos, mas ele conseguia relaxar obtendo altíssima performance. Que quebra de paradigma. Quer dizer, então eu não tô falando que eu vou relaxar e não vou. Não! Esse cara relaxava gozando, né? Curtindo e atingindo uma performance que ninguém na história da humanidade conquistou. Por que no esporte é assim? Na vida empresarial tu não tem que ficar estressado, mordido, louco. Gente, muito pouca coisa do esporte, principalmente na área mental, é trazido. E explica um pouco, né? Porque a questão da saúde mental tá tão séria hoje no trabalho, né, Sandrão? No mundo inteiro, né? Porque se você pegar a velocidade da tecnologia, né? Eu vejo números, Sandrão, que eu fico impressionado, né? A gente fala da lei de Moore, né? Que o chip começou com 2.300 transistores. Sabe quanto tem o MS-1 aqui dentro desse iPhone aqui? 114 bilhões de transistores. Daqui a 18 meses são 200 exponencialidade. São 228. E a capacidade aumentando. Cara, a mente humana não consegue. Não dá conta. A nossa mente é linear. Não dá conta. Né? Não dá conta. Então, hoje, se a gente não começar a trazer essas coisas e cuidar da mente dos nossos colaboradores, não vai ter performance. Não vai ter performance, tá? Porque tá muita gente, né? Minha esposa é psiquiatra. Cara, eu fico triste de ver o que acontece. Né? Vou comentar um tema que nós já exploramos aqui. Nesse ano, foi a primeira vez na história que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, faz um comunicado que não seja para líderes de estados, governos. Ela fez um comunicado, um alerta para líderes empresariais. Porque as pesquisas que ela desenvolve no mundo todo identificaram que 75% dos trabalhadores têm algum problema de saúde mental. Uhum. Isso significa dizer, segundo a estimativa da OMS na nossa, que o mundo investe 13 bilhões de dólares todo ano com problemas. Esse é um investimento para resolver ou atenuar problemas de saúde mental. E infelizmente, nesse ranking, o Brasil está entre os primeiros. O Brasil é campeão mundial de ansiedade, né? De ansiedade. Isso já é um fato, né? De ansiedade. Hoje é um dos 3 em depressão. Então, assim, não é um problema só de saúde pública, que tem que ser concebido como tal, mas é um problema que hoje beira as organizações. Porque tem uma lógica muito simples, Salibão. Alguém tem dúvidas que uma pessoa que não esteja equilibrada não vai conseguir atuar em alta performance? Alguém tem dúvidas que uma pessoa mais equilibrada, feliz, satisfeita, relaxada até, vai gerar mais performance? Isso não tem a ver. Veja, a gente confunde a hiperprodutividade com performance. Eu não vou buscar conseguir a hiperprodutividade massacrando as pessoas. Eu tenho que ser um líder. Exatamente. Um coach. E nesse sentido, Salibão, eu adoro. Bom, esse livro eu gosto. Aliás, toda hora que o Salibão dá uma aula desse, eu fico avidamente aprendendo coisas novas. Tem aquela outra tese que você identificou, que é muito bacana, que o mundo empresarial precisa aprender muito ainda com isso, que eu treino com a mesma intensidade que eu jogo. Uhum. Né? Nosso amigo André Heller, querido André Heller, membro da nossa comunidade, medalhista olímpico da seleção ultra campeã do Bernardinho. Quando nós estamos juntos, aliás, tem uma aula que o Salib dá junto com o André Heller, que é uma delícia no nosso workshop de liderança, e ele não foi testemunha, né? Ele esteve na seleção do Bernardinho e ele conta histórias incríveis de como o Bernardo sempre trabalhou essa lógica de trabalhar essa intensidade no treino para que ele possa usufruir isso no dia a dia. Isso é um ponto fundamental, né, Salibão? Jogar como você treina, né? Jogar como você treina. Treinar como você joga. Treinar como você joga, né? Não é jogar como você treina, é treinar. Dá na mesma. Treinar como você joga, né? Então é uma parte, né? Eu lembro que na minha época, quando eu jogava, né? Você tinha os leões de treinos. O cara no treino não perdia ninguém, Sandro. No jogo ganhava ninguém. Um gatinho. Foi incrível, né? Pois é. O leão virava um gatinho. Leão de treino, né? Esse cara é um leão de treino. E realmente é um desafio. A nossa mente é um desafio, né? E a gente vê como vários desses técnicos, né?
eles trouxeram isso, né? Eu lembro quando eu fui visitar o Bob Bowman, né? Que é o técnico do Michael Phelps. Eu ia contar essa história, porque eu vi uma entrevista sua com o Bowman incrível. Ele foi técnico do Michael Phelps durante toda a carreira. Toda desde os 11 anos, né? Pegou ele moleque. E quando eu entrei na sala do Bob Bowman, né? Primeiro que eu achei que eu estava entrando na sala de um PhD lá da universidade, da Arizona State University, né? De tanto livro que tinha, né? Eu falei, cara, não é possível, esse cara é técnico de natação, o que faz esse livro inteiro aqui? E na mesa tava o livro da Carol Dweck, né? O Mindset. Ele falou, it's a good book, você tem que ler, you have to read it. E, puta, faz vários anos, né? E você vê que esse livro hoje é uma referência em transformação digital, né, Sandrão? Sem dúvidas. Foi adotado pelas empresas que se com transformaram. essa velocidade que nós vivemos, se você não tem um mindset de crescimento aberto, você não consegue assimilar as coisas, né? E ele sempre trabalhou com a questão da mente do Michael Phelps. Não era só a parte técnica, abraçada assim, abraçada assada. Ele trabalhava várias situações, que poderiam afetar a mente dele. Então, ele fazia tudo o que era possível para que o Michael Phelps estivesse mentalmente pronto caso acontecesse alguma coisa fora do normal. Por exemplo, é normal, não é tão normal assim, mas acontece de entrar água nos olhos do nadador quando ele faz a virada. E quando ele estava em Pequim, a última volta dos 200 metros, borboleta, quando ele fez a virada, entrou, ele não jogou mais nada. O que ele fez? Em vez de entrar em pânico, ele lembrou das 21 abraçadas que ele tinha que fazer para bater o recorde mundial. Então ele bateu 21 abraçadas com o olho fechado e bateu o recorde mundial. Que fogo. Exatamente, incrível. A gente tem que ajudar as pessoas com diversas situações. Ô Salibão, eu lembro que você teve um papo com o Bowman? Num evento da HSM. Sim, com o Michael Phelps junto. Pô, foi maravilhoso. Esse foi um dos melhores, já te falei, esse pra mim foi um dos melhores, tantos legais que você fez, esse foi um dos melhores. E eu lembro que o Bowman falou, com 11 anos, tinha uns moleques muito melhores do que o Phelps. Moleques muito mais talentosos, biotipo, apesar que o Phelps é grande, né? Biotipos melhores, mas ninguém tinha a força mental do Phelps. Pois é. Ninguém tinha a força mental do Phelps. Agora, você vê que coisa, Sandrão, ele desenvolveu, e o Bob Bowman, ele meio que se culpa um pouco disso, né? Porque a hora que o Michael Phelps acabou a carreira dele, ele não fez um planejamento pós-carreira. E o Bowman se sente meio culpado por ter feito isso. De não ter ajudado ele. Cuidado da longevidade dele, né? Porque não adianta você cuidar da mente daquela pessoa ali e depois o cara enlouquece. Se perder. Então, o Phelps entrou numa paralela, se recuperou, né? Ele deprimiu. Ele entrou em drogas, ele começou a beber, ele pensou em suicídio. Ele fala isso. No papo que ele teve se internou numa clínica. Veja, na conversa que ele teve com o Salib, ele falou isso explicitamente. Né? Eu tive a ponto de acabar com a minha vida. Ele fala isso. E ele se internou numa clínica, é gozado, porque a clínica dele tinha uma piscina de 10 metros. E ele falou que ele começou a sentir falta de nadar, né? E você imagina o Michael Phelps nadando. Ele dá ele tá duas braçadas, já tá do outro lado, né? E aí o que ele voltou, né? Eles se entenderam. E aí o Bob Bowman ajudou o Michael Phelps a encerrar, primeiro ganhou muito mais medalhas de ouro, mas encerrar a carreira dele para que a cabeça tivesse, a parte mental tivesse firme e forte, né? Salibão, como e tem tanto coisa que ele, boa nisso, tanto cara. que ele criou uma fundação para crianças, porque o número de jovens que morrem afogados todos os anos no mundo é muito grande, Sandrão. Então essa fundação dele é para ensinar as pessoas a nadarem, não para bater recorde olímpico, mas para sobreviver. Nós temos participante da nossa comunidade, o Rafael, que é justamente a causa do projeto dele é ajudar a natação como algo que transcende o esporte e sobretudo para ajudar as pessoas nesse mal que a gente não percebe, que é uma incidência enorme de pessoas que perdem a vida. As questões mentais são muito fortes, né? E exemplos fantásticos, né? Você pega o Brad Gilbert. Você pega o André Agassi, por exemplo. O André Agassi, ele sempre foi muito precoce. Ele sempre foi considerado que seria um dos maiores jogadores de todos os tempos. E ele até ganhava alguns títulos, mas ele não ganhava Grand Slam. Ele não ganhava Grand Slam. Aí ele identificou
o Brad Gilbert, que o Brad Gilbert é um cara muito peculiar. Ele foi número 4 do mundo, a direita dele é ruim, a esquerda dele é ruim, o voleio dele é ruim, o primeiro saque dele é ruim e o segundo saque dele é uma piada. É uma piada. E o cara foi 4 do mundo com a cabeça. Com a cabeça. E o Agassi se identificou ele como poder coach? de concentração. Ele falou assim, esse cara me complementa. Então, quando o Brad Gilbert estava encerrando a carreira, né? O Agassi convidou o Brad Gilbert para jantar. E aí o Agassi fazia tanta pergunta para ele, né? E o Brad Gilbert falou, por acaso é uma entrevista de emprego? Ele falou, entrevista de emprego. Mas eu tô jogando. Ele falou, mas você vai parar logo. E eu quero que você me treine. E com o Brad Gilbert ele ganhou 8 Grand Slams, Sandrão. E aí o Agassi, o Brad Gilbert fez o Agassi entender, como o Agassi ele tinha golpes perfeitos, ele tinha uma obsessão pela perfeição. E aquilo lá matava ele, porque ele queria ser perfeito o tempo todo. Ele falou, você não precisa ser perfeito o tempo todo. Você precisa jogar bem nos pontos corretos. Entendeu? Foda, né? Foda. Né? E o cara ganhou 8 grandes lances. Ô, Salibon, a gente... E recentemente ele fez a Coco Gauff, que sempre foi que é uma promessa ainda muito jovem, mas todo mundo jurava que ele não ia ganhar Grand Slam. Acabou de ganhar o US Open. Só lembrando pro pessoal que nos acompanha, não acompanha o tênis, o Grand Slam são os torneios mais importantes do circuito. Né? São só 4. Austrália, França, Inglaterra e Estados Unidos. Ô Salibão, eu acho que a gente tem que até voltar a esse tema, depois vamos fazer outros, porque esse conteúdo é maravilhoso e as correlações são incríveis. Né? É uma delícia conversar sobre isso. Mas eu queria já, partindo pra gente... Depois eu queria dar um exemplo também da minha parte. Eu quero. Então, né? Agora, deixa eu falar, a gente não pode deixar de explorar aqui, eu gostei muito daquela pirâmide. Ah, sim. Né? É a pirâmide que você comenta, são os 4 fundamentos Como você analisa um atleta, um profissional, né? Sim. Primeiro, sua capacidade física, né? É a base. A capacidade física, no fundo, os profissionais, eles são atletas corporativos. Sim. Porque o nível de pressão que você tem é muito grande. Segundo, capacidade emocional, né? Como é que você administra suas emoções? Terceiro, capacidade mental, né? E a 4, capacidade espiritual. Se você domina essas 4 capacidades, cara, se domina qualquer coisa. É Sandrão. O equilíbrio nessas 4 dimensões. Sandrão, eu convivi com caras bem diferenciados, né? Muitos pensadores. Muitos. Mas também muitos CEOs, né? O Jack Welch, né? O Michael Eisner. Chambers. O John Chambers. O Lou Gertner. O Edson Bueno daqui. O próprio Jorge Paulo Lema também, né? Sandrão, a capacidade de concentração desses caras é algo inimaginável, Sandrão. É brutal. É brutal. É brutal. A concentração desses caras é impressionante. Como eles estão focados naquele negócio. E as empresas não treinam os seus profissionais para isso. Não, eles delegam isso aqui. Não, isso aí você vai resolver com algum psicólogo. Assim, entendeu? Um insight que eu tenho com essas conversas, um deles fundamental. Jogue da forma que você treina. Dá resultado. Você mostrou. Quais são os investimentos que a sua organização, você como líder, está fazendo no treinamento dos seus colaboradores para que eles joguem da forma que eles treinam? Aí às vezes me perguntam, mas o meu pessoal não está... A pergunta que eu sempre faço é, o quanto você está investindo no seu pessoal para que ele entenda esse novo mundo e para que ele tenha alta performance? Não brota. Não nasce um campeão. Ô Sandrão, hoje, antigamente, até uns poucos anos atrás, era difícil você pegar uma empresa que tivesse milhares de colaboradores e fazer isso. Hoje, com a inteligência artificial, você faz isso. Poxa, Salibão. Cara, você pega, por exemplo, escolas. A Cristiana, minha filha, estudou na Arizona State University. Eu acabei conhecendo o Michael Crow, que é o presidente da escola, que é o cara que revolucionou o ensino. Ele aumentou a qualidade do ensino de uma forma massificada. Olha que beleza, né? Massificado. Você aumentar a qualidade de uma forma... Só com tecnologia. Não lá para Harvard, para 200 caras. Mas para base. Para base Vamos toda, subir. Entendeu? Então ele utilizou a inteligência artificial para monitorar todos os alunos e dava bandeira vermelha e a escola chamava aquele aluno e trabalhava para ver qual era o problema que ele estava tendo, não só acadêmico, mas alguma coisa pessoal para ajudar aquele aluno. Então, com a inteligência artificial, hoje nós conseguimos fazer isso. Salibão, o ponto fundamental, quando a gente fala do lifelong learning,
a gente tem que partir de novo. A gente tem que falado muito aqui nos nossos capítulos, é um dos pensamentos que a gente tem nutrido muito. Não vivemos mais na era do one size fits all, ou seja, um tamanho único para tudo. Sim. Na educação e capacitação é a mesma coisa. Exatamente. Hoje a tecnologia permite você ter planos de estudo individualizados que vão permitir que aquele indivíduo não só se desenvolva, mas se motive mais a aprender. Sim. Né? Eu trouxe lá atrás, Sandrão, e aí eu tenho muito orgulho de ter trazido algumas pessoas lá atrás. Lá trouxe atrás. caras que... Malcolm Gladwell. James Collins, né? o Jim Collins. O Chris Ray Anderson, Kurzweil, que era considerado meio doido, né? E uma das pessoas que eu trouxe há uns 7, 8 anos atrás foi a Hannah El Anaoui. Ela é a maior autora mundial em como detectar, através dos olhos, com o sistema delas, a maneira como você está aprendendo. Olha que coisa. Então, através da maneira como você olha para o computador... Ela identifica qual que é o estágio de aprendizado que você está fazendo, ele vai... Isso é animal. Vai se moldando, Sandrão. Tamanha é a personalização. Para onde a gente Sandrão, vai agora imagina, se eu a trouxe há 8 7 anos atrás, imagina onde ela está hoje, né? Fala o seu exemplo que você ia dar. Assim, finalizando aqui, né? Como eu nunca tive professor, né? Ter um técnico era algo inalcançável para mim. E o Brasil não é conhecido por ter os melhores técnicos do mundo também. O meu pai, ele não sabia nada de tênis, mas ele me botava de uma maneira de inspirar, Sandrão. Era algo inimaginável. Fazia você acreditar. Fazia eu subir na tela. Por isso que eu digo, né? Eu detesto aquela coisa assim, me fala... Se você tivesse uma coisa, cara, eu falo, cara, é que nem o corpo humano, não tem uma coisa. Mas tá bom, vamos falar uma coisa. De uma coisa. A maior capacidade de um líder, Sandrão, é inspirar suas pessoas. Salibão, eu não inspirar. Por isso que, Salibão? Por isso que? Meu pai me inspirava, Sandrão. Cara, ele não sabia... Te levava para outro nível. Cara, eu te levava para outro nível. Cara, né? Eu simplesmente jogava além do que eu imaginava que eu jogava, Sandrão. Então, assim, ele extrapolou as fronteiras. Exatamente. Ele derrubou o teto. Agora, você imagina você ter uma empresa onde... Mas é que vou te falar. O Edson Bueno, uma grande parte da carreira dele, né? Ele foi assim também, né? A capacidade de inspirar. Sabe que eu me recordo grande, muito né? que nosso amigo Antônio Maciel, que foi CEO de muitas organizações, né? Ford, Suzano, ele comenta que um dos maiores orgulhos dele é ter mais de 20 colaboradores deles que ocupam hoje posições de CEO. Pois é. Né? Ele fala, no meu maior orgulho... O Jack Welch fazia muito isso. Muito, né? O Jack Welch sabe quantos CEOs de atletas, sabe quantos CEOs o Jack Welch formou de grandes empresas? 35. Então. 35. Esse é o ponto. E aí, de novo, para finalizar aqui, a diferença do gestor, que é importante, é fundamental você ser gestor, você tem que gerenciar a sua rotina, a sua carreira, tudo, mas do líder. O gestor gerencia o negócio, o líder lidera pessoas. E para liderar pessoas, o compromisso é levar essas pessoas para outro estágio. Exatamente. Levar essas pessoas para outro nível. Se eu não tiver um olhar individualizado para cada um, eu não vou conseguir. No passado, ser só gestor dava. O negócio rolava, né, Salibão? Era mais lento, previsível. Você é um bom gestor. Você tem que dar graças a Deus que você tem um trabalho. Você tem um trabalho, você não é pago para... Não reclama. Você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Aqui não é para ser feliz. Nesse novo mundo, o líder tem que liderar. Lidera. Ô Sandrão, e essa liderança, né? A gente tem muita dessa coisa de separar a empresa, pessoas, né? Eu praticamente não gosto, eu gosto de estar tudo junto. Minha filosofia, né? Eu lembro que nós trouxemos o Warren Bennis. Caralho. O pai da liderança. Pai da liderança, uma das maiores, assim, eu creio que ele é um autor seminal de liderança no mundo. Escreveu vários livros. Vários. Se você quer aprender a ser líder, lê o livro do Warren Bennis. E ele fala assim, leadership is a personal thing. Liderança é pessoal. Não adianta, não venha com esse papo que separa as coisas, entendeu? Que paradoxo. Quanto mais a gente vive num mundo dirigido pela tecnologia, onde a tecnologia está onipresente nas nossas vidas, mais o indivíduo vai ter que recorrer a características pessoais. Quanto mais a tecnologia é onipresente, mais temos a necessidade de líderes que desenvolvem pessoas, que desenvolvem suas capacidades como seres humanos. Quanto mais a tecnologia se torna importante, mais a humanidade é o que nos diferencia. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer outros do algoritmo da vitória, porque
Não, Tem muita lição. Cada um deles tem... Cada etapa do algoritmo, são 8 Não, etapas. são histórias né? deliciosas, né, Cada Salibão? etapa do algoritmo nós temos coisas maravilhosas. Na prova, Informação, vamos fazer, mas daqui a uns 3, 4 a gente faz outro. Comunicação. Não, né? tem vários. E tem muitas histórias que vale a pena trazer É. aqui pra turma que a gente não conseguiu contar, até pelo tempo do nosso podcast. E a recomendação do livro, né, Salibão? Ah. Acho que aí não poderia ser diferente, né? Livrão, hein? Meu Livrão. xodó, que é o Livrão, Algoritmo da livrão, Vitória, livrão. que eu adoro. Tem testemunhos aqui do Gustavo Kirten, do Bob Bowman, né? Ninguém mais do que o Bob Bowman, que o técnico do Michael Phelps endossou o nosso livro. O Jorge Paulo, Raí, Felipe Cotter, Hortência, Mauro Silva. Só tem craque aqui, cara. Só craque. Hoje, e assim... O bacana desse livro, Sandrão, foi que eu escrevi esse livro com cabeça de gestor e cabeça de esportista. Isso que eu ia falar. E eu fiz a interseção dos Eu dois. ia falar exatamente isso. Ele transcende Sim. a questão esportiva. Ele é um livro orientado à liderança. É claro que muitos esportistas adotaram esse livro. Eu encontrei o Mauro Silva quando eu fui para a Federação Paulista. Ele é um fã seu. O Mauro Silva, o pessoal do vôlei Bernardinho, adotou muito o livro, mas ele é um livro para líderes. Imperdível essa leitura, é uma delícia. Fora que é uma leitura Aprender com o deliciosa. esporte, né? Uma analogia Pô, do esporte. a gente enxerga rápido quando você fala da, Sandrão, quando o 5 Phelps... anos de trabalho. 5 anos de trabalho. Olha, foram 70 livros estudados, foram mais de 30 entrevistas. Eu fiz 3 viagens para os Estados Unidos para entrevistar, Mandou gente para a Rússia. para entrevistar o Brad Gilbert, para entrevistar o Pat Etcheberry, para entrevistar o Bob Bowman, né? É um livro fantástico. Agora, todo mundo pode falar, pô, por que eu não ouvi falar desse livro antes? Ele foi lançado na semana da pandemia. Mas não tem problema. Mas ele tá aqui, ó. Tá na mão. Tá na mão. É nóis. Muito bom. Pô, Salibão, que aula, cara. Que delícia. Então, essa Conversa deliciosa. Deliciosa. Aliás, aqui, você curtiu ouvir todas essas conversas, essa estrutura? Tá em contato com esse conhecimento todo? Quer estar em contato direto com esse conhecimento? Então é o seguinte. Final de fevereiro de 2014, nós vamos inaugurar o nosso calendário de eventos na plataforma Gestão do Amanhã. E o primeiro evento vai ser a imersão em mentoria Gestão do Amanhã na Prática, que eu diria que é o nosso executive program, né? É o nosso master. Our best. Our best. A nossa imersão em mentoria Gestão do Amanhã da Prática, estamos na 13ª edição. A partir de 2024 a gente entra numa nova era, vamos fazer ela presencial, com algumas 2 partes dias digitais, inteiros, 2 dias inteiros com em São Paulo. suportes tecnológicos. Né? 2 dias inteiros conosco, onde a gente trabalha inovação, estratégia, cultura e liderança, todo o nosso sistema de pensamentos, aulas inéditas, porque a despeito nós temos os livros, as aulas são inéditas que a gente continua produzindo, convidados externos, gente da pesada que está fazendo a diferença. Nosso objetivo é que a pessoa é trazer todo o nosso conteúdo orientado à transformação e a pessoa vai sair transformada desses 2 dias. Mas não é só isso. O programa contempla a mentoria. Tanto uma versão coletiva, onde todos aprendem entre si, quanto, sempre digo, o pessoal da nossa comunidade tem nosso WhatsApp. Teve alguma demanda, nós já ajudamos pessoas a mudar de emprego, negociar promoção, Morar fora do país, criar motor 2 de crescimento, aquisições e fusões, vender empresa, enfim. Essa é a oportunidade. Além disso, tem algumas aulas complementares, como Desvendando o Pensamento de Peter Drucker com o Salibão, né? Eu trago uma outra perspectiva sobre... A gente vai trazer agilidade para falar sobre como construir um método ágil. Tudo isso estruturado num calendário bem organizado. E participando desse programa, a gente aplica o Lifelong Learning na veia. Uma vez por mês a gente promove encontros GEA Talks com personalidades importantes. Então quem entra no programa vai ficar ever conosco com conteúdo, beleza? Vamos deixar um link aqui na descrição desse episódio para você estar conosco lá. Final de fevereiro, ano que vem a gente vai entrar com os 2 pés. Forte, pesado, pesadão. E aí, fora as conversas do Salibão, de bastidor, que não pode ser filmada. Acho que ele deixa eu falar, né? O behind the scenes, né? O proibidão do Salibão. Vamos fazer o proibidão do Salibão. De vez em quando o Sandão fala, corta aí, pô, senão o Salibão vai ser preso. Essas são as melhores partes. Beleza? Salibão, cara, incrível, cara, incrível. Quero fazer o último pedido pra você aí, né? Pô, de novo,
Gostou? Nos siga. Nos siga lá no YouTube para receber a notificação. Vai lá no sininho, ativa para receber a notificação do episódio. Você está ouvindo pelo Spotify? Nos siga no Spotify para ser comunicado dos nossos episódios. A gente está toda semana aqui construindo conteúdo relevante. Faça seu comentário. O que você quer ouvir, hein? O que você quer? Que tema você quer que nós possamos explorar aqui? Que tema você acha relevante a gente conversar aqui? Manda bala, manda a sua sugestão que a gente vai considerar com muito carinho. E mais, faz seu comentário aí, o que você achou? A gente comenta em si, todos os comentários eu leio, eu respondo, é um prazer, é uma honra ter você conosco. Esse projeto é mais um projeto nosso que a gente faz justamente para estar mais próximo dos nossos... Somos missionários da gestão, né, Sandrão? Missionários da gestão, né? Temos bons professores, né? É isso aí. E nós vamos continuar a nossa jornada. Muito bom, Salibão. Ó, continua conosco que da onde veio isso tem muito mais, beleza? Até a próxima.